Alain Piquete. Boa noite, Alain Piquete. Demorou, boa mas noite. Boa noite, Valéria. Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Alain. A gente espera, né? Eu estava aqui conversando aqui, falando do nosso projeto e tudo, enquanto você estava se arrumando aí, colocando aí e tal. O meu computador funcionou o dia inteiro. Agora, na hora de entrar na live, ele começou a travar. Sempre assim. Ao vivo tem essas coisas, né? É sempre assim. Gente, ó, antes de mais nada, primeira coisa, nós temos aqui 2 mascotezinhas. Se vocês ouvirem aí um latidinho assim, não esquenta, tá? Não esquenta. Quem faz ao vivo, não esquenta não. E outra coisa que também a gente não pode esquecer. Aí, curte a nossa página, dá um like, tá? Ativa aquele sininho para receber notificações. Não esqueça, compartilhe com seus amigos aí, tá? E aí, Alain, me responde uma coisa antes de a gente começar a bater esse papão aí, papo das 8. Esse seu sobrenome, Piquete, ele vem da onde? Olha, esse é um nickname, né? É um nome. O meu sobrenome é Chaves. Tá bom. Esse é um nome judaico, Piquete. Gente, para quem não conhece, esse é o nosso amigo Alain Piquete, professor de história, historiador, professor de teologia, cultura judaica, e ele faz curso de alfabetização hebraico e grego, não é isso? Isso. Também de filosofia da religião, isso? Também, isso. Tem mais alguma coisa que eu não sei? Personal trainer. Viu, gente? Esse homem faz tudo, gente. Oh, meu Deus do céu. Isso aí. E aí, gente, olha só. Boa noite, Carla Rubim. Beijo, Carlinha. Boa noite, Viviane. O pessoal está entrando aí. Boa noite, Luna. Beijinho para todos aí. Vamos entrando. Boa noite, Augusto. E também aqui os nossos amigos. Gente, eu acho que eu já falei demais aqui. O nosso tema hoje é sobre a Páscoa. Significado da Páscoa. Esse nosso amigo vai agora, vou dar a palavra a esse nosso amigo. E aí, olha só, gente, rapidinho. Quem tiver perguntas para fazer, pode ir fazendo as perguntas. Lá, quase no finalzinho, quando tiver alguns minutinhos para terminar, aí a gente vai passar as perguntas para o Alain responder lá as perguntas. Tá ok? Mas agora dou a palavra para ele. Alain, vamos lá. Vamos lá, boa noite mais uma vez a todos, é um prazer muito grande estar aqui com você, Valéria, com os amigos aí do Construtores do Universo, né? A gente se unir para compartilhar ideais, isso é muito bom. Mas vamos lá, o assunto é Páscoa, né? Estamos chegando aí perto da Páscoa, e eu queria contextualizar um pouquinho a respeito sobre a Páscoa judaica, e depois a gente vai entrar na questão da festividade também da Páscoa, que pode ser assim nas religiões místicas. Sim. E depois, finalizando com uma ponte, a gente fala da Páscoa cristã. Eu queria só fazer um endosso aqui na questão da Páscoa cristã. Eu vou usar essa questão cristã porque ela é antropológica. Né? Então, ou seja, o cristão, a gente não vai dividir ele protestante, católico ou espíritas, né? A gente vai, na parte antropológica, a gente abraça todos eles, então fica numa possibilidade de entendimento melhor para falarmos sobre isso. Senão a gente tem que delinear cada um, aí fica muito extenso, então antropologicamente a gente unifica tudo. Então, em hebraico, gente, Páscoa significa Pessar, né? Pessar, isso. Pessar em hebraico significa o quê? Passar por cima, né? É uma festa muito importante, né, dentro da cultura judaica, né, dentro da raiz, né, israelense dos judeus. Sim. Por quê? Porque é uma festa da libertação do povo.
Então, ou seja, através dessa libertação que o povo estava na escravidão lá no Egito, Deus liberta um povo e unifica um povo para ele. Tá? Então, lá no textozinho de Êxodo, né, 12, ele vai falar a respeito, depois quem tiver curiosidade pode ler. Ele inicia ali um calendário da libertação, né? Que em Israel nós temos 2 calendários, o religioso e o civil. E o civil começa no mês de Nissan. Né? Nissan, ele é uma junção, porque como lá é lunar, aqui no Brasil, no Ocidente, nós temos o calendário solar. Então o Nissan, basicamente, 3 para mais ou para menos, começa no dia 15 de março até 15 de abril. Pode antecipar um pouquinho, né? Ou postergar um pouquinho. Então, o texto diz que no 10º dia de Nissan, né, que as famílias separassem um cordeiro, para que no 14º dia esse cordeiro fosse o quê? Imolado, né? Que é você, tipo, degolar ele, né? Retirar o sangue dele todo, porque o judeu não pode comer o sangue, e comer esse animal. Né? E do sangue do animal você passar nos umbrais das portas, para que quando Deus mandasse a 10ª praga, que era para matar os primogênitos, né, o espírito passasse, né, o anjo passasse por cima das casas que tinham essa marca do sangue. Porque até mesmo nos textos religiosos diz que o sangue, ele purifica a gente do pecado. Né, dentro dos seus conceitos religiosos, né, da visão cristã. Então começa essa aventura do povo judeu da libertação. No 15º dia, então, é iniciado essa Páscoa, aonde o povo é liberto do cativeiro. De acordo com a Torá, né, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é atribuído a Moisés, algumas tribos nômades de Israel foram escravizadas, né, no Egito por Ramsés II, lá no século 13 antes de Cristo, onde eram submetidos a trabalhos forçados, né? Aí Moisés, israelita, que cresceu no Egito, né, que ele era hebreu, foi, né, colocado nas águas e descoberto pela filha de Faraó, foi cuidado e criado como um verdadeiro, né, egípcio, e depois ele se tornou um líder dos escravos que liderou essa libertação para o deserto de Sinai, onde 40 anos eles viveram lá, se preparando para a entrada na terra prometida, que era a terra de Canaã. Né? Então esse período é um período que a gente lembra da amargura da escravidão. Né, nós temos a festa antes, que chama de Pães Asmos, onde a gente come ervas amargas, traz a lembrança dos nossos antepassados, do sofrimento, da angústia que viveram por ser escravo. Aqui no Brasil, né, e também alguns países da África também, passamos por esse processo também de escravidão, e é muito doloroso, a gente vê isso na história. A escravidão nunca foi boa, né? Não tem uma visão nada que a gente pode tirar de positivo de uma escravidão. Então, tipo, a gente aqui no Brasil também a gente vê essa possibilidade da escravidão. Então esse é o motivo da Páscoa judaica, é ser liberto, é libertação, é Deus libertou um povo daquelas mazelas da escravidão. Vamos falar agora um pouquinho para a gente ir começando a montar as pontes pelo lado místico. O místico, gente, eu vou sintetizar com algumas cosmovisão, porque são muias visões e muito grande a história. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos a teosofia, né, que é da Helena Blavatsky, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela. Uma coisa assim. Blavatsky, né, eu acho que é isso. E também a gente pegar uma terapeuta holística, né, que ela também fala de alguns conceitos celtas também. Sim. Então, ou seja, gente, na religião, as religiões, ela tem o seu domínio. Na cultura judaica é a libertação do povo.
dentro da religião, dentro do preceito da cosmovisão mística, a Páscoa se aproxima de questões que muitas pessoas desconhecem. Ela tem um sentido muito místico que vai além do conceito católico, né? Ou um conceito cristão da ressurreição de Cristo. Uhum. A escritora, né, Blavatsky, né, a Páscoa é uma estação espiritual da purificação e da libertação. Olha aí. Então, ou seja, ela diz que essa Páscoa, essa ressurreição, ela também é uma elevação onde você pode trazer a purificação espiritual e a libertação também de preceitos que são ruins, são maléficos para a nossa vida. Uhum. A pesquisadora Helena ensina o caminho crístico da iniciação representado no curso de vida de Jesus Cristo. Ele é delineado durante a Páscoa, um único dia santo, né, determinado o quê? Pelas estrelas. Essa data sempre vai cair no primeiro domingo da primavera, depois da primavera, perdão, que é a lua cheia no hemisfério norte após o equinócio, né? Então você tem o primeiro domingo após a primavera e também o equinócio. Essa tradição esotérica, Valéria, ela revela que somente os iniciados mais elevados eram capazes de participar dos mistérios e das energias que ocorrem nesse equinócio. Que energias são essas? Gente, aí eu não vou saber explicar para vocês qual é a energia, mas provavelmente são coisas que elevam o seu ser, né? Você tem culto, você tem cânticos, né? Você tem danças, você tem todo um ritual, né, para você ter esse tipo de energia, ser liberado essas energias do seu corpo. Uma coisa interessante é o nosso preceito agora, voltando um pouquinho agora para a cosmovisão cristã, dentro desse preceito, é a imagem celta, né? Tem uma deusa específica, que é a deusa Eostre, né, que é uma deusa saxônica. Sim. Ela é o quê? Ela é a luz crescente da primavera e o renascimento da vegetação. Essa deusa também é relacionada pela deusa Eos, né, grega, a deusa Aurora, que é dos romanos. E ambas essas deusas, como a Star, né, e a Astarte, que é da Babilônia, são deusas também do amor. Então, olha só, esse conceito, ele é um conceito céltico, tem um conceito grego e tem um conceito romano. Quando a instituição... quer falar? Não, fala, continua. Quando é após Cristo, né, que a instituição cristã ela monopoliza toda aquela região do Império Romano através de Constantino, o que ele quer? Se ele tem o Império, agora ele quer o quê? Dominar a massa. Então ele institui a religião cristã dentro do Império Romano. E nessa questão do Império Romano, ele não pode agradar um e desagradar outros, porque senão ele perde o poder. Então o que ele faz? Ele vai unificando as culturas religiosas e trazendo para dentro de um culto, fazendo o quê? Mudando os nomes. Não é isso? Então, ou seja, ele cria uma gama de apoio religioso ainda maior. Então, segundo essa lenda, né, da Eostre, encontrou um pássaro ferido na neve e o ajudou transformando em uma lebre. Olha que interessante, isso aí vai ser o dia de hoje. Mas a transformação não ocorreu por completo, o animal pareceu que ele apareceu com outras habilidades, que uma dessas habilidades que chamou a atenção era de colocar ovos. Né? E ele, com agradecimento de ter sido liberto, né, de ter sido salvo, quando ele coloca os ovos, ele leva os ovos para a deusa. E a deusa assim, se maravilhou com a criatividade do presente, e então quis compartilhar essa alegria com todo mundo, mas na verdade com todas as crianças do mundo. Daí que então, veio o coelho.
Daí que veio a historinha do coelho, porque o coelho também, dentro de outras religiões, simboliza a fertilidade, né? Porque não tem bichinho para dar cria igual o coelho, né? Então, através disso, a igreja, então, ela foi o quê? Foi romantizando essa história e trazendo até mesmo para uma situação lúdica. Quando a gente não era criança, eu quando era criança, os meus tios, eles colocavam os dedinhos assim, na farinha de trigo, e ia pontilhando o caminho que a gente tinha que ficar caçando para achar o ovo. Então, ou seja, é cultural, né? É cultural do nosso país, mesmo sendo uma lenda de fora. Isso aí. Né, mas é cultural no nosso país, foi mudando. Então, essa é a história do coelhinho e dos ovos, né? Por causa da liberdade e da salvação que aquela ave teve de gratidão com aquela deusa. Aí criou, então, essa tradição de oferecer ovos coloridos, né, decorados. Antigamente a gente decorava ovo, né? Hoje não se decora mais, né? Não, tem na Alemanha, né? Eles têm a cultura de enfeitar os ovos, não é isso? Não sei se é na Alemanha, na Noruega, não sei, alguma coisa assim, não é isso? É Alemanha, Bélgica e Noruega. Isso. Tem até umas relíquias que são caríssimas dos ovos, né, decorados com ouro, pedras e tal. Então isso acabou o quê? Ganhando muita força dentro do meio religioso cristão, místico. O judaico não. O judaico ele não participa desse contexto. Mas as demais religiões aqui do Ocidente, tirando a questão do Oriente da Índia, né, que também tem essa cultura pelos ovos de fertilidade, mas o Ocidente ele abraçou com força esses conceitos através da visão cristã, por causa dessa lenda, desse simbolismo. E tem até uma outra questão que alguns desses ovos, eles deveriam, né, na religião mística, eles deveriam ser enterrados, né, como agradecimento quem é a Mãe Terra. Tá. Devolver para a Mãe Terra, né? Isso aí, eles devolviam, né, esse ovo decorado para a Mãe Terra. Então, a lebre pascual é um animal sagrado da deusa teutônica, né, Eósta, da deusa lunar, que dava a fertilidade da terra, né, tinha cabeça de lebre. Uma outra coisa também, o nome, né, na festa inglesa, a Páscoa, significa Easter, né? Então, Easter também é um nome dessa deusa. Então, você vê que a Páscoa hoje cristã, ela está muito ligada ao místico. Sim. Por isso que todas as religiões, né, elas compartilham dessa mesma essência. A teosofia com a pureza e a renovação espiritual e a libertação. O cristianismo como a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Né, um místico com o culto da fertilidade, o culto da harmonia da deusa, da Mãe Terra, de você devolver para a terra aquilo que a terra te produz. Né? Então isso é muito interessante, esse contexto dentro da nossa religião hoje, né, de um modo geral. E esse culto ainda é praticado da deusa, né, na tradição celta, que é no primeiro domingo depois da primavera, né, da lua cheia e após o equinócio. Mas uma coisa que chama atenção é que na cultura celta a festa é sempre em março, do dia 19 ao dia 22, pode variar alguns dias antes e alguns dias depois, mas é sempre em março. O cristianismo, ele também é quase sempre no iniciozinho de abril, pode variar alguns dias para mais e para menos, mas uma coisa que a gente se baseia, né, na visão cristã a Páscoa vem 50 dias após a festa do Carnaval. É então, 50, não é 40? São 50 dias. Agora, 50 ou 40?
Porque eles falam muito em quaresma, né? Assim, Quaresma é 40 dias. É Não quaresma, isso mesmo. 50 dias eu estou confundindo aqui com a festa de Pentecoste, me perdoa, falei, ainda bem que você lembrou, 40 dias. Isso aí, por causa da quaresma. Então, após o carnaval, são 40 dias a festa da Páscoa, que é totalmente distinta da Páscoa judaica, não tem nada a ver, é um outro princípio. Pois é, isso que eu ia falar com você. Eu pensei que fosse a mesma coisa, né? Mas não é. São comemorados em datas diferentes. Datas diferentes. É sempre quando inicia o mês de Nissan, ele inicia no 15º dia a Páscoa. Então, essa festa ela corre muito, né? Ela pode chegar até 7 dias antes e 7 dias depois. O interessante que na festa judaica é que elas são 9 dias, a festa de Páscoa. Você comemora durante 9 dias. A gente fica com 3, né? 3 diazinhos só de... Quer dizer, 3 dias não. É um dia só de Páscoa, né? Lá são 9 dias de festa. Não, isso aí eu não sabia. E aí, assim, me corrija se eu estiver errada. A quaresma, eu já li em alguns livros aí, que a quaresma deveria ser feito como se fosse o jejum. Jejuar durante 40 dias. Isso procede? Sim. Jejuar durante 40 dias para imitar a forma que Cristo jejuou durante 40 dias no deserto, né? Sim. Então deveria ter o jejum de 40 dias e na sexta-feira santa, né, que é na próxima sexta-feira, era a proibição de comer a carne. Sim. E é totalmente diferente do místico, que comem a carne. Sim. Né? É festa com carne. Né? E no cristianismo se retira a carne. No judaísmo também se come a carne com ervas amargas, né? Porque aí traz a lembrança da amargura da escravidão. Sim. O cordeiro se alimenta. Mas no cristianismo você é impedido de comer a carne. E aí já vem... Fala. Aí já vem a lenda da canjica, né? Que, nossa, é perfeito. E aí, assim, da onde que vem essa cultura que a gente tem aqui de comer o peixe, bacalhau, seja o que for, na sexta-feira? Por causa da proibição mesmo, em específico da carne. Então, assim, não comer carne, e sim, meus pais tinham, mais o meu pai. Meu pai tinha essa tradição, a gente fazia. Sexta-feira santa, ninguém comia carne, era só peixe. Quando tinha condições de comer bacalhau, mas era sempre peixe, carne não entrava na minha casa. Meu pai tinha os ensinamentos católicos, ele não era exatamente católico, mas ele tinha os fundamentos católicos. Então a gente fazia isso mesmo. Toda sexta-feira era dia de moer lá o amendoim para fazer paçoca, para fazer canjica. Isso aí. Mas é verdade, nós aqui do Brasil, né, em específico, nós somos um país católico, né? Mesmo que a gente não seja praticante, mas a nossa origem é católica. As pessoas são batizadas quando era criança, você não tinha nem opção de escolha, né? Não, você vai batizar porque você não pode morrer pagão, né? Essa é a história. Depois, então, quando você cresce, que você vai para outro lugar. Mas quando você é criança... Você não tem escolha, você literalmente é obrigado a passar por aquilo, aí te põem na catequese, você faz primeira comunhão, você tem todo esse ritual religioso. Então a gente, além do cultural, da obrigação, a gente não tem como fugir disso, a gente acaba na sexta-feira comendo só o peixe para não comer a carne, porque é a morte de Cristo, né? Então, em respeito a Cristo, não se come a carne. Então, eu, particularmente, eu gosto de carne, eu sou carnívoro, eu como carne, né? Então, eu participo da festa lá da judaica, né? Vamos comer carne. E aí, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua visão, esse jejuar, né? Jejuar seria o jejum
de ações, jejum de pensamentos, ou realmente parar de comer? Olha, pelo preceito religioso, seria o jejum de parar de comer, para que a gente, porque o jejum ele é uma coisa interessante. Quem sabe do jejum, quando você deixa de comer, você acaba limitando a sua força física, né? A sua parte biológica, ela sofre um pouco. Então aí você entra nesse período de oração, de leitura, né, de Bíblia, você vai alimentando o seu espírito. Eles dizem que você subjuga a carne e fortalece o seu nível espiritual, porque nós somos espírito, né? Corpo, alma e espírito. Sim, então a gente seria mais ou menos isso. Mas hoje em dia a gente sabe que fazer jejum assim todo dia, então é ideal que a gente faça um jejum, mas que a gente também mude as nossas ações, mude o nosso modo de ser, porque não adianta só cumprir atos religiosos, a gente tem que ser melhor a cada dia, e não somente na época de Páscoa, mas todos os dias, exatamente como você faz, né? Você começou com 7 quentinhas, depois foi aumentando, você foi buscando pessoas, engajando, e você vai crescendo, apresentando coisas melhores para quem tem pouca possibilidade, né? E tem ausência, e tem muita necessidade. Então, eu acho que deveria ser uma prática em conjunto, espiritual e também de atitudes. Eu acho que, assim, na minha visão, assim, no meu entendimento, eu acho que está faltando para a grande maioria, não sei se são somente 2 brasileiros ou então do planeta, esse jejum de parar para refletir, né? Que nem você falou, mudar as ações, né? Hoje em dia a gente está correndo tanto, a gente está num pique tão grande, a corda fazendo que a gente esquece de pequenas coisas, né? Eu acho que essa observação para você se olhar para dentro e ver assim, o que eu estou fazendo hoje, né? Eu acho que é toda uma transformação, que eu acho que daí que vem, vamos dizer assim, o tal jejum, né? De você parar. Tem gente que tem um vício de falar mal dos outros. Olha, isso é coisa horrível. Uma coisa assim, é um vício mesmo. A pessoa não consegue sair da boca boas palavras. Eu acho que a Páscoa, eu vi outro dia desse aí uma live, esqueci o nome do rapaz, acho que é Haroldo Dutra, alguma coisa assim, que a Páscoa, infelizmente a gente esqueceu o sentido daquela Páscoa lá atrás. Hoje em dia a gente está muito comercializado, né? Quantos bombons, eu quero ovo de Páscoa tal, tem que ser a mesa farta, que tem que ter bacalhau, se não tiver bacalhau não é. E ele estava falando que a gente esqueceu o sentido da Páscoa, que é viver em Cristo, que é viver em família, né? Assim, olhar para a sua família, porque o nosso próximo não é aquele próximo também que está lá na rua, e sim é o próximo que está dentro da nossa casa. Sim, sim. Né? Que convive com a gente 24 horas, é o nosso marido, a nossa esposa, o nosso irmão, e ter essa mudança, que aí a gente lembrar o que Cristo viveu, né? Que ele padeceu, ele sabia de tudo que acontecia nesse período, assim, ele morreu por nós, e o que a gente está fazendo? Nada, absolutamente nada. Então, eu acho que esse sentido de Páscoa deveria ser resgatado como era antigamente. O que você acha? Eu acho isso ótimo, Valéria. É exatamente dessa forma que você falou. Porque, como eu vou me expressar aqui, deixa eu ver umas palavras aqui bastante interessantes. Jesus, ele traz uma palavra assim, muito interessante para aqueles religiosos, aquelas pessoas que estão no poder, né? Que tudo tem e não olha para o lado, não vê o teu ente, não vê nada. Ele diz assim: eu tive fome e deste-me de comer.
eu tive frio e me deste de vestir. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus não teve fome, Jesus não ficou nu, né? Ele está falando de pessoas que são necessitadas, eles estão falando de pobre, de viúva, pessoas que estão à mercê. Isso acontece. Hoje a gente está bem, mas amanhã a gente também pode estar numa situação deles, né? A gente não pode dizer, eu nunca vou passar por isso. Não, não vai. Então essa é uma coisa muito interessante. Isso chocou eles. Mas como assim a gente te deu água, de comida, vestimos o Senhor? A Teresa de Calcutá, ela fala uma coisa interessante. Eu gosto muito dessa moça. Quer dizer, eu gosto da ideologia dela porque ela já não está mais entre nós, né? Mas ela fala assim, toda vez que ela olha um moribundo, ela vê a face de Cristo. É por isso que ela ajuda. Nossa, ela não olha, ela não quer saber da necessidade da pessoa, ela não quer saber porque ela está ali. Às vezes a gente causa o próprio mal para a gente mesmo. Às vezes a gente sofre uma perda, sofre um problema, aí você entra em depressão, aí a família não te ajuda ou também não te compreende, aí você acaba indo morar na rua, vira morador de rua, passa necessidade. Aí ela não quer saber quem ocasionou esse problema, ela só olha para a pessoa e vê, essa pessoa precisa de mim e eu vejo a face de Cristo nela, então eu vou ajudá-la, né? Então é isso que falta na gente, é ter mais empatia um pelo outro, ajudar as pessoas, né? Independente da nossa religião, gente, a religião ela tem que ser bom. Se ela te impede de fazer coisas boas, então a gente está perdendo tempo. Não, sim. Deixa eu até fazer um relato aqui. Quando a gente começou a fazer essa distribuição de comida na rua, eu encontrei nós fomos convidados para assistir uma outra igreja, né? Aí um outro grupo que também fazia também esse mesmo projeto na rua. Nós fomos lá para conhecer, né? Como é que era o projeto deles. E aí lá eu encontrei com uma colega. E aí eu disse que a gente também estava juntando os amigos também para fazer a mesma coisa, que a gente achava isso muito bacana, né? Aí ela virou para mim e falou assim, mas você é da igreja tal? Eu não vou falar aqui o nome, que não vem ao caso. Você é da igreja tal? Eu falei assim, não, nós não somos da igreja tal. Nós somos seres humanos que a gente quer fazer um pouquinho. Não, mas porque assim, Jesus Cristo falou que só quem pode fazer isso é que é da igreja. Eu falei, aonde que ele falou isso? Não, então eu pulei essa parte da Bíblia. Não, então isso aí eu não estudei, então eu faltei o dia. Porque pelo que eu sei, Jesus não falou nada, que tem que ser A ou B, ou sei lá quem, que tem que fazer. Não, né? Você tem que fazer o bem, né? Fazer o bem sem olhar quem, e não interessa qual é a sua filosofia, né? E nem tão pouco falar assim, tá vendo? Eu fiz, viu, gente? Olha, eu estou fazendo. Não, não é isso. É você fazer por amor. E isso traz na Páscoa, né? Assim, essa lembrança, lembrar o que ele padeceu, o que ele sofreu, e ele sofreu por tudo isso por nós. Por nós. Sim. E a gente pegar esse exemplo, é difícil? Muito. É muito difícil. Mas a gente consegue. Uma coisa muito interessante, ele deixou 2 mandamentos, né? Na verdade, os mandamentos de Deus são 613. Mas olha que interessante. São 613 mandamentos que em Moisés ele faz um resumo para 10. Mas quem gosta de numerologia bíblica, se você somar 6 mais 1 mais 3, dá 10. É isso? Então, 10 mandamentos sintetiza 613 mandamentos. Nós no judaísmo temos 365 mandamentos proibitivos, que nos proíbe fazer algo. E nós temos 248 mandamentos permitidos, que nós devemos fazer. E olha que interessante, 365 são os dias do ano, e 248 são os órgãos que nós temos dentro do corpo humano. Então, tudo isso, você juntar aí, dá 613. Aí Deus sintetiza para 10. Aí Jesus vem e fala assim, vocês estão reclamando de 613?
pai deu 10, agora eu vou te dar, deu 2. Ame a Deus sobre de todo o teu coração e sobre todas as coisas, e ame o próximo como você ama a si mesmo. Amar a Deus, a gente até ama, né? Agora, amar o próximo como a ti mesmo, aí a gente leva um monte de chute na canela, porque é difícil. Você vai fazer coisas para os outros e muitas das vezes você não vai ser agradecido por isso. Então é basicamente aquilo que a Madre Teresa diz, que quando ela vê um moribundo, ela não espera gratidão e nem recompensa, nem nada. Ela vê a face de Cristo, eu vou ajudar porque ele precisa de mim. Eu acho isso bastante interessante. Não, muito bacana, porque eu acho que essas personalidades, né, eu acho que elas vêm assim para nos inspirar, porque as pessoas falam assim, Mahatma Gandhi, não sei quem. Não, mas eles eram pessoas como a gente. Eles eram seres humanos, errantes, como nós. Então, assim, eu acho que a gente tem que pegar essas personalidades e tentar, né? Tentar seguir, assim, se está difícil seguir pelo menos 2 mandamentos que Jesus ensinou, então pega alguém, então, mais fácil, de repente a pessoa vai achar, não, então eu vou para a Madre Teresa, que de repente é mais fácil. E mesmo assim, você vai ver que vai ter gente reclamando. Olha, você falou aí dessas personalidades, eu gosto muito de uma personalidade, dos provérbios deles, assim, eu acho fundamental. Se nós cristãos fizéssemos a metade do que ele diz. Siddhartha Gautama, o Buda, sim, ele fala assim, que sejamos como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Olha, gente, isso é de uma profundidade. Isso tremenda. De tão sobrenatural, porque, tipo, você tem que perfumar mesmo aquele que está batendo em você. Que é difícil. Muito interessante isso. Muito, muito difícil. Nossa, né? Nossa, não, mas assim, eu creio no ser humano. Eu creio. Eu também acredito que um dia a gente vai vencer. Eu acredito. Vai, gente. Porque, nossa senhora, a gente está aqui nessa terra aqui padecendo tanto. Não. E aí, assim, é um chamado. Eu quis fazer essa live para fazer um chamado para as pessoas, para falar assim, acorda. Olha o tempo que você está perdendo, né? Vamos tentar lembrar como é que era a Páscoa antigamente, lá dos nossos antepassados, lá dos mais antigos. Vamos tentar seguir essa filosofia, esse jeito de ser. Porque eu acho que ela ficou tão comercial. Então, assim, se você entrar no shopping, coisa assim, você vai ver aquela coisa linda, maravilhosa, cheia de ovos de Páscoa. Tudo assim, um absurdo, 80, 90 reais, um negócio desse tamanhozinho. E tá o filho lá, esperneando com a avó, com a mãe, com o pai, que quer um ovo de 90, de cento e tantos reais, que de repente ele não tem nenhum ovo de galinha para comer em casa. Páscoa comercial, né? Isso aí. Perdemos o sentido. Isso aí. Para então, viver assim, o comércio. Então eu faço um chamado para as pessoas para tentar lembrar isso. Ao invés de vocês ensinarem os seus filhos, né? Não, tudo bem, o tal coelhinho da Páscoa que alguém criou, mas dê outros valores para seus filhos, para os seus netos, do verdadeiro sentido da Páscoa, que não é somente ganhar ovo de Páscoa. Sim, é uma coisa muito mais profunda, muito maior do que simplesmente o ovinho de Páscoa. Verdade. Aí, gente, olha só, tem alguma pergunta aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Faça suas perguntas aí. Enquanto não vem nenhuma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, peraí, deixa eu achar aqui. Pode. Tá. A Páscoa é uma celebração judaica, no momento em que o povo foi libertado, correto? Sim. Né? Foi libertado da escravidão do Egito. Você acha que até hoje eles têm essa lembrança
Quando eu falo lembrança, essa lembrança emocional, Alan? Tem. Uma coisa que eu converso muito com a minha esposa, que ela nos assiste aí também, a Carla, é que os judeus, ele tem uma diferença da humanidade, né, que ele sente a dor do próximo. A gente se compadece com o próximo. Você não vê um judeu miserável, você não vê um judeu abandonado na rua. Pelo contrário, né, até tem alguns filmes bastante interessantes sobre resgate. Eles nunca deixam ninguém para trás. Né? A gente chama de aliar. No caso, se você é reconhecido como judeu, eles te trazem para Israel. Se você não sabe falar a língua, eles te dão moradia, te sustentam durante um período até você aprender o idioma, eles abrem a porta de emprego para você, aí depois que você começa a trabalhar, ele te reduz a ajuda em 50% para você começar a caminhar, e depois de um ano já trabalhando, eles zeram a ajuda e você já consegue se sustentar sozinho. Então, se a gente vê um judeu passando necessidade, a gente investe na vida dele, a gente paga as coisas para ele. Então, ou seja, a gente sente essa emoção, a gente se compadece. Então, toda vez que a gente se senta na Páscoa, a gente lembra daquilo que a gente perdeu, que a gente passou, que os antepassados sofreram, não só no Egito, mas de todos esses movimentos também antissemitas, né, que matam pessoas, explodem, o Holocausto de Hitler, isso tudo a gente sofre emocionalmente, a gente tem essa emoção sim, a gente sente isso na pele. Não, é muito, muito triste mesmo, muito triste. E aí, gente, tem uma pergunta aí, vocês aí, vamos fazendo as perguntas aí. E aí, enquanto isso, Alan, você falou que você... Que é isso aqui? Peraí. A Carla falando, e o mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso aí, Carla, concordo plenamente com você. E é um mandamento tão simples, né? Exatamente. Devemos ser luz onde quer que andemos, devemos ser o sal da terra. Carla, eu fico vendo aí algumas pessoas que se intitulam, não sei se você já teve essa percepção, Alan, de pessoas que se intitulam tão isso, aquilo, outro, e assim, e comete erros tão grosseiros. São alguns líderes, né, assim, religiosos que falam que eles que estão certos, mas aí, sim, nós somos seres humanos, né? E aí erra em coisas tão banais, que aí eu fico assim, me perguntando assim, meu Deus, gente, como é que ele fala uma coisa e faz outra? Né? Outro dia desse, eu estava assistindo uma live também de uma pessoa aí, falando sobre a Páscoa, né? Eu assisti várias lives falando sobre a Páscoa. E aí essa pessoa dizendo que todos deveriam, assim, realmente, assim, jejuar, e não somente jejuar, como também, eu esqueci o termo que se fala, penitenciar, eu esqueci o termo, se açoitar, como é que se chama, gente? Flagelo. Isso. O que você acha dessa afirmação? Olha, o jejum é sempre válido. Agora, flagelo, acho que não. A gente não tem necessidade de causar mal para a gente mesmo e nem causar mal para ninguém, né? Eu acho que esse não é o sentido. Eu acho que a gente deve, sim, se compadecer com as dores alheias. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Porque o dia mal vai vir para todo mundo. Então a gente tem que o quê? Se fortalecer quando está bem, para que possamos resistir o dia mal. Porque o dia mal, ele é limitado, ele é temporário. Uma hora ele vai acabar. Sim. Né? Não há mal que dure para sempre. Sempre. Né? Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu sou triste, eu vivo triste, eu tenho muitas tristezas na vida.
Gente, sonha a gente acordar todo dia, a misericórdia do Senhor nos alcança, porque a gente respirou, né? O fôlego de vida voltou. Então é uma nova possibilidade que a gente tem de mudar o ontem, né? Quer dizer, de mudar o presente para que não sejamos como ontem e sejamos melhor do que o hoje. Então, isso é interessante. Eu costumo dizer assim, eu sou alegre, eu sou feliz. Você acha que eu não tenho derrota? Você acha que eu não tenho tristeza? Você acha que a maldade não bate na minha porta? Bate, mas eu sou alegre, eu tenho que me manter alegre. Eu tenho momentos de tristeza, eu tenho momentos de angústia, mas eu não sou triste, eu sou feliz. Tem uma pergunta aqui da Viviane, que ela pergunta, é só no Brasil que tem como tradição de malhar o Judas? Viviane, boa pergunta. Vai ser para os universitários essa. Olha, o Judas não é só no Brasil não, você tem aqui na América do Sul também, né? Eu não sei na Europa. Na Europa também eu acho que tem, porque o monopólio da Igreja Católica lá é muito grande. Então, Europa, América do Sul e Brasil, sim. Na África, eu não sei, na Ásia, no Oriente Médio, não tem, né, essa questão de malhar o Judas. Coitado do Judas, né? Coitado do Judas. Coitado do Judas. Estava sendo malhado já há mais de 2000 anos, gente. Coitado. Viviane, você fez essa pergunta que eu acho que você anda malhando o Judas também, hein? Aí, Viviane. Essa foi ótima. Tá bom. Mais alguma pergunta aí, gente? Mas é muito interessante mesmo, né? Só que no Brasil que acontecem essas coisas. Não, só no Brasil a gente vê cada coisa que, assim... No Brasil não malha só o Judas, não. Malha os brasileiros também, né? Que os políticos que mais malham a gente, pelo amor de Deus, né? Ó, a Carla está falando, o flagelo é desnecessário, pois quem aceita a salvação em Jesus já foi perdoado do pecado, pois vivemos sobre a graça de Jesus. Se você se flagela, você não crê na remissão do pecado. Uhul! Isso, essa mulher é demais, hein? Esta pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa, não, sabe? Carla, eu não conheço ela, não. Não faço nem ideia de quem seja. Mas ela falou... Viviane se entregando aí, Valéria. Viviane se entregando. Falando aí. Eu participei quando era criança. Aí. Viviane. Você está se entregando. Mas olha só. Agora eu também tenho que falar um negócio. Gente, quando eu era adolescente, eu fiz muito isso, gente. A gente ficava acordado até de madrugada para poder montar. Oh, meu Deus do montar céu! Montar o cenário, né? Montar o cenário, colocar lá no portão, lá na rua. Meu Deus, o que a gente não faz quando a gente é adolescente? Mas já passou. Olha, mas é muito interessante. Deixa eu perguntar para o meu suporte aqui se tem mais alguma coisa aí. Não suporte. Eu tenho suporte aqui, tenho suporte lá fora, tenho suporte. Tem suporte. Sem suporte. Aí é mãozinha do suporte. Mãozinha do suporte. Mas, então, Alan, deixa eu ver que horas tem aqui. Já são que horas aí, o suporte? 21. Isso. A gente já vai chegando para o final. Você quer falar mais alguma coisa sobre a Páscoa? Eu gostaria de só dar um recado ao povo que sim, não se vincule apenas com festividades, né, religiosas. Seja você o diferencial que a humanidade precisa. Ajude pessoas que tentam construir coisas melhores. Né? Quem não conhece Jesus, conheça Jesus. Quem vive triste, não anda sozinho, ande com pessoas que vão te levar para frente, né? Você tem aí as minhas redes sociais, você tem a rede social do Construtores do Universo, né? Da Valéria, fala conosco, interage conosco. Vamos fazer uma rede que movimenta, a rede do bem,
para que a gente possa melhorar a nossa própria condição, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Então, se você tem, é porque Deus te proporcionou a possibilidade de ajudar quem não tem. Então, nos ajude a ajudar também. Uhul! Falou tudo. E esse é o nosso lema, é o lema do nosso grupo. Não importa qual é a sua religião, não é importante. O importante é que você quer fazer alguma coisa. Quando a gente começou a fazer esse projeto para a gente poder doar alimentos, eu cheguei a comentar com um colega, e aí eu falei com ele, falei assim, olha, a gente aceita qualquer coisa, até uma lata de sardinha, porque para quem está passando fome, uma lata de sardinha é um filé mignon. Aí ele virou para mim e falou assim, não, mas eu não vou dar uma lata de sardinha. Eu quero dar uma cesta completa. Isso foi lá 6 anos atrás. Então, eu ainda estou esperando a cesta chegar. E aí, assim, o que eu quis dizer com isso? Não importa o que você vai dar, né? A gente sabe como é que está nos mercados. As coisas estão muito caras. Está tudo subindo muito. Quando a gente faz a campanha para a gente poder montar cestas, a gente fala, gente, qualquer coisa, qualquer marca. Eu posso... então eu vou dar da Johnson. Não, então eu vou dar... Não, gente, é qualquer coisa. Quem está passando fome, que nem diz aquele rapaz que o Betinho. Isso. Quem tem fome tem pressa. Isso aí. Quem tem fome tem pressa. Seja uma lata de salsicha, uma lata de ervilha, seja um macarrão. Gente, pelo amor de Deus, não é marca. Não é marca. O meu dinheiro eu posso comprar aqui meio quilo de macarrão. Puxa, muito obrigada. Porque, assim, o que a gente quer fazer é essa corrente do bem. Que nem o Alan falou, você está com algum problema? Gente, não vai para outros bônus, não. Liga para um, entra em contato com o outro. Uma coisa que eu vejo em determinadas filosofias, Alan, quando alguém para de frequentar determinados lugares, as pessoas não vão atrás para saber por que será que fulano sumiu? Por que será que fulano saiu daqui? Puxa, procura saber, né? Porque às vezes ele está passando por algum problema, mas a pessoa é muito tímida, não consegue falar, ou então está com vergonha. Então, assim, chega, né? Tem os nossos canais aí, o nosso Instagram, @Construtores do Universo, tem o Facebook, tem o do Alan, porque essa corrente vai aumentando. Um passa para o outro, que passa para o outro, e assim a gente vai fazer, que nem falo, né? Um grãozinho juntando com outro grãozinho, com outro... Vai fazer uma areia imensa, uma montanha imensa. E eu convido a todos a participar dessa corrente do bem. Gente, vocês têm problemas? Todos nós temos problemas. Mas nós ainda temos que você ainda consegue abrir a sua geladeira e falar assim, eu não quero comer manteiga, não, eu vou comer requeijão. Gente, tem gente que nem geladeira tem. Tá? Tem gente que nem geladeira tem. Então, pensa nisso e vamos fazer essa corrente do bem. Então, Alan, fala aí dos seus cursos, aonde você dá, com quem que a gente fala, quem tiver interesse de entrar aí em contato, fala aí. Gente, eu não tenho nenhum agenciador, tá? É tudo comigo. É puro e livre. Então, eu dou aula de alfabetização em hebraico e grego, de filosofia da religião, dentro desses conceitos antropológicos, né? Sou professor de teologia também, sou professor de história, não dou aula de história particular, tá? Mas quem tiver aí uma escola e quiser me dar essa oportunidade de dar aula de professor de história, tá bom? Estou procurando, né? É uma área que eu gosto muito, trabalhar na escola, mas beleza. Mas de teologia também a gente tem um curso, né? Que é afapeg.com.br, que é curso de teologia básico, médio, né? Legal. E bacharel. E dentro desses princípios, né? De
ao hebraico e o grego, né, de línguas antigas, mas vinculado à Bíblia, tá? Não é o grego moderno e nem o hebraico moderno. É o antigo vinculado à Bíblia. Esses são os cursos, mas minha rede está aí, @AlanPiquete, a gente pode conversar à vontade, querendo participar de doações, vocês fazem contato comigo, eu entro em contato com os construtores, né, com a Valéria, a gente quer somar, estamos juntos aí. Quero agradecer a vocês mais uma vez, né, Valéria, aos amigos, os construtores, todos vocês que assistiram a live, os meus alunos. Gente, beijo grande no coração. Jesus abençoe cada um de vocês. Amém. Vou ler uma paginazinha aqui. Tem um comentário lá em cima, Ulisses. Isso aí. Sim, isso aí, Carlinha. Curta a nossa... Isso aí. Curta a página, compartilha esse vídeo. Isso aí. Gostei, Carlinha. Só você mesmo. Antes da gente terminar, eu vou ler uma paginazinha aqui rapidinho, tá? Palavras de vida. Tudo que você possui, bens materiais e espirituais, são dádivas recebidas de Deus, como prova de seu amor e bondade. Só Deus é a fonte dos bens que recebemos. Tudo vem de Deus e em tudo ele deve ser louvado e glorificado. O Pai sabe o que convém a cada um, e só a ele cabe saber o porquê somos ou não favorecidos com seus dons. Eu acho que falou tudo, né? Com certeza. Falou tudo. Gente, meu muito obrigado. Alan, muito obrigado. Todo mundo aí que participou. Nossa